Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Global Trade. Hoje a gente vai estar dando uma olhada então no radar de mercado. Vamos ver o que que o mercado fez aí durante esse horário da manhã, da madrugada, e também vamos dar uma olhada nas próximas movimentações, beleza? Então a gente estava de olho ali no Nasdaq aqui, galera, em algumas configurações, olha só. Ele vindo aqui mais embaixo, nesse gap, acabou que ele não buscou o gap, né? A gente ficava de olho nessa possibilidade. Para vendas aqui estava muito arriscado e ele acabou que abriu ali, ficou trabalhando ali, nem buscou o gap nem nada, subiu novamente. Então assim, galera, é aquilo. Agora tem novas regiões aqui para ele, mais interessante até. Vou deixar marcado aqui então esse ponto aqui, tá? É meio que uma região de bloco de ordens ali, o preço ficou um tempinho ali. Tá vendo? O Nasdaq tá muito esticado, galera. É muito perigoso ficar tentando vender contra esse movimento, tá? Então a gente fica de olho nessa possível teste aqui nessa região, tá vendo? Para uma possível compra aí na continuação do movimento. Ou limpando a liquidez aqui embaixo desses fundos aqui, beleza? A gente tem uma liquidez de fundo aqui, quem sabe ele não limpa lá. Fica muito interessante, tá? Ali para compra. Belezinha? Então, vamos nessa, tá? Eu acho muito arriscado vendas aqui, então não vou mapear vendas nele não, beleza? Porque tá na máxima histórica aí, tá subindo a todo momento, fica melhor a compra e tudo mais. Agora vindo aqui para o Gold, pessoal. Olha só, aqui no Gold a gente tem algumas coisas mapeadas aqui. Por exemplo, ele dando uma subidinha, fazendo uma distribuição ali para dar uma venda. Ou ele limpando essa liquidez de máxima. Ou ele só subindo, né, e gerando configurações de compra. No caso, ele acabou que não subiu tanto. Ele deu só essa subidinha, depois ficou meio lateral ali. Até gerou uma possível configuração aqui. Ele até gerou essa configuração aqui, entendeu? Mas assim, não vou mapear porque a gente não tava tanto de olho nessa região aqui. A gente tava de olho mais acima e tudo mais. Então assim, tá limpando a liquidez agora de um fundinho ali também. Vou deixar marcado esse fundo, beleza? Além disso, tem meio que um bloco de ordens aqui. Vou marcar ele também. Ele é do H1, tá? Então, se acaso ele quiser vir testar essa região de bloco, pode ser que configure boas vendas aí, beleza? Então, a gente pode ficar de olho nisso aí, tá? Às vezes até mais em cima também, pode ser, entendeu? Eu fico mais de olho nesse bloco aqui mesmo, beleza? O problema é que tá muito esticadão, tá vendo? Então, se ele vir lá em cima, fica interessante também. Ele vem aqui, deixa os topos nivelados, limpa a liquidez, entendeu? Pode ser que gere uma boa configuração aí, pra gente ficar de olho. Agora, pra compra fica meio arriscado, apesar que ele tá limpando uma liquidez de fundo, né? Assim, tá caindo muito, né, galera? Então, cara, é muito perigoso. Muito perigoso. Vamos fazer o seguinte, ele tá meio lateral aqui. Se ele romper a máxima lá em cima, vir com bastante pressão de demanda, essa região vai ficar interessante, entendeu? Para uma possível compra futuramente. Se ele fizer esse movimento aí, fica muito bom. Beleza? Mas isso mesmo, tá? Vindo aqui pro euro, galera. Olha só, o euro. Então, aqui já no euro, pessoal, a gente tem algumas configurações ali que a gente estava de olho. Olha só, ele vindo limpar a liquidez do fundo, não veio limpar a liquidez do fundo, ou fazendo um choque aqui em cima, gerou a configuração do choque. Então ficou legal aí, ó. Sobrou um fundo ali, tá vendo? Por esse fundo aqui, no 15 minutos mesmo já tá bem visível, né? Mas vindo lá para os 5 minutos, olha lá. Veio o choque até acima, ó. Deixa eu marcar desse do 5 aqui, beleza? Eu vou apagar seus 8 para 1 aí, gerou uma venda bem bacana. A gente tinha topos nivelados ali e tudo mais. Ele veio lá, limpou e deu a venda aí. Então tá aqui o desenho, né? Tá meio feio, mas esse foi o desenho que a gente deixou mapeado aí. É isso, galera. Agora que dá pra gente ficar de olho aqui nesse euro, tá? Olha só. Ele parou exatamente naquela região que a gente estava de olho na venda bem antes.
ver se eu acho ela aqui. Olha só. Tava de olho na venda, ó, no dia 23. Ele bateu ali agora nessa região e gerou essa configuração de venda que a gente tinha mapeado, inclusive. Então ele pode querer dar continuidade na venda. Tá vendo? Ele caiu, corrigiu, pode querer dar continuidade. Mas porque ele já estava caindo bem antes, tá vendo? Sabendo disso, galera, é assim, ele quebrando esse fundão aqui, ou até esse fundo aqui, fica até melhor. E dando um retorno aí, a gente consegue pegar uma venda aqui. Uma região de bloco de ordens, tá vendo? Aqui é meio que uma região com o preço ficou meio lateralzão. Vou marcar ela. Meio que uma espécie de POC ali, né? Então, é uma configuração bacana. Beleza. Então, se ele quiser vir testar, fica interessante. Mas primeiro ele tem que quebrar o fundo para ficar melhor, né? Agora, para compra fica meio complicado aqui. Ele teria que, de fato, romper essa região daí, galera. Eu romper aqui, depois vindo testar essa região novamente. Por quê? Porque essa região, ele ficou um tempo ali travado. Entende? Ficou um tempo aqui travado, um tempo, né, dando uma andada de lado ali. Então ele teria que romper toda essa região e voltar para testar. Aí ficaria interessante, beleza? Ficaria muito bom aí. Vamos ficar de olho nisso aí, beleza? Indo aqui para o Bitcoin. Bitcoin. Deixa eu só aguardar carregar aqui, beleza? Olha só, a gente estava de olho em uma possível compra aqui nessa região. Nessa região de POC. A gente também estava de olho numa possível compra aqui, ó. Olha lá, tá vendo? E gerou essa compra, né? Essa região de bloco de ordens aqui. O preço veio ali, ficou um tempo ali. E acabou quebrando a estrutura aqui, ó. Vendo nos 5 minutos, ficou até lá bonitinho. Ó, ficou bem bacana nos 5 minutos. Ele quebrou a estrutura, veio testar ali, não testou quase nada, né? Fez esse testezinho aqui de nada. O mercado esticou-se aí. Esticou e foi lá em cima, buscou seus 3 para 1. Então, acabou pagando aí seus 3 para 1. O Bitcoin, tá, galera? Como a gente tinha analisado ontem aí no radar, beleza? Olha só. Batendo nessa região, poderia gerar essa configuração pra gente aí, tá? E ficou muito top. Então, agora o que, que dá pra gente ficar de olho? Tá? O que, que dá pra gente ficar de olho aí? Deixa eu só ver aqui. A gente tinha uma outra configuração aqui também, ele fazendo choque nessa região, acabou que ele não respeitou muito bem. Ok. Ele foi lá, limpou a liquidez daquele topinho e esticou, agora quebrou essa estrutura. Eu ainda fico de olho nessa região de POC, tá? Eu vim testar aqui, gerar uma configuração de compra, beleza. Show de bola. Se não, a gente tem essa região mais acima aqui, que é uma região de bloco de ordens, entendeu? Vim aqui por 15 minutos. Ah, tá bem bacana. Então, se ele vir testar ali, na verdade, ó, a gente pode marcar todo esse espaço aqui, tá? Ou só esse bloco aqui. Só esse bloco aqui já é o suficiente. Tá, mas no 30 minutos, ó, todo esse espaço aqui fica marcado a região, tá? Vou deixar bem simétrico ali no 15 minutos mesmo, tá? Mas lá desde o H1 já tá bem visível. Ele pode querer não buscar lá. Ele pode querer parar nesse FG aqui, por exemplo. Parar aqui, beleza, tudo bem. Uma ótima configuração, ainda mais porque tem uma espécie de breaker block ali mais para trás. Então a gente fica de olho em uma possível venda aqui ou no reteste aqui, beleza? Ou ele vindo buscar lá a próxima região de bloco de ordem. Não precisa de buscar em cima, exatamente em cima, né? Mas chegando próximo ali tá ótimo. Já tá ok, beleza? Vamos que vamos aí, galera. E vamos para o mini dólar agora. Vindo aqui para o mini dólar, pessoal, ele acabou rompendo a região de fundo, então desconfigurou completamente a estrutura. A gente estava de olho em uma possível volta aqui depois que ele rompesse, ele demorou demais para voltar, então dá para ficar de olho amanhã nessa possível volta. Inclusive vou marcar esse bloco de ordens aqui, ó. O problema dele, eu não vou deixar ele marcado não, tá, pessoal? Porque o problema dele é que ele nivelou os topos, entendeu? Então ele pode querer vir liquidar esses topos aqui, tá? Olhando aqui, ele pode querer vir liquidar esses topinhos aí dele. Então, não vou deixar marcado não. Quero ver ele limpando a liquidez aqui em cima, tá? Ele limpa a liquidez daqueles topos nivelados.
Então é interessante e pode gerar uma boa venda aqui nessas regiões. Então ele faz um choque aqui, ele vem, quebra um fundo válido, faz um reteste, pode gerar uma configuração para venda. Beleza? Ou até aqui embaixo, ele sobe um pouquinho aqui, faz um choque aqui nessa região e já vem caindo também. Pode ser também. A gente pode marcar, por exemplo, esse bloquinho aqui, ó, que tá no meio do caminho. Tem até um mais em cima que tá até melhor. Vou deixar esse aqui de cima aqui, ó, tá até melhor. Ponto mais extremo. Então, olha só, tem esse bloquinho aqui mais embaixo e tem a liquidez lá em cima daqueles topos nivelados. Eu prefiro a liquidez de cima, obviamente. Mas se ele quiser parar aí também, beleza. Tá. Agora eu já não fico muito de olho em compras. A gente já não dá pra ficar muito de olho em compras, porque tá vendo, ele tá caindo, acabou desconfigurando a estrutura, então... Enfim, vamos que vamos. Esse aqui já não tem mais necessidade também. Beleza? Vindo aqui para o mini índice, então, para finalizar. Vamos ver aqui, ó. A gente tava de olho em possíveis compras aqui, inclusive a gente conseguiu comprar, porém a gente comprou na estrutura de demanda. Quer dizer, na estrutura de demanda não, no teste da estrutura de Wyckoff aí. Olha lá então. Tem a estrutura aqui que foi formada hoje. E a gente conseguiu comprar aqui mais acima, ó. Comprou aqui, foi no teste da estrutura, né? Chegou a andar bem ali a movimentação, né? Dava até pra ter segurado mais, galera. Dá pra ter segurado mais aqui, ó. Teria pago os seus 4-1. A região onde a gente comprou. A gente queria ver ele limpando a mínima aqui. Limpando a mínima, fazer um teste aqui, a gente teria uma possível compra. Porém, ele não limpou, né? Ele ficou ali e voltou. Inclusive, até comentei com o pessoal que existiria essa possibilidade dele não limpar essa mínima e só subir direto. Acabou que ele veio aí mesmo e a gente conseguiu surfar. E aqui em cima a gente tava de olho em possíveis vendas. Não é mesmo? Olha lá, então a gente desenhou o choque ali. Ele fez tentou fazer um choque aqui, não ficou bem configurado. Depois ele fez um aqui bem estranhão, bem feião, galera. Então eu não vou nem marcar, tá? Porque eu nem consideraria um choque muito bom isso aqui, nem consideraria um choque válido. Tá vendo? Ele fez aqui, ele fez 1, 2, 3, aí ele voltou e veio caindo bem devagar, tá vendo? Aí quebrou, fez um teste com muita expressão e voltou caindo bem devagar, devagar. Mas acabou que pagou a venda, querendo ou não, pagou, né? A gente poderia marcar aqui que pagou a venda, olha só. Pagou, né, galera? Apesar que não tá muito configurado, não tá muito bem configurado. Não vou deixar marcado ele, não, mas saibam que gerou essa configuração, ficou bem feia. Mas, beleza, acabou pagando ali. Então é isso aí, tá, galera? Vamos ficar de olho, então, nas possíveis oportunidades, nas próximas oportunidades aqui. Que a gente dá pra ficar de olho aqui, tá? Em 15 minutos aqui, não tem um bloco muito nítido nessa região. Só um EFGzinho bem pequenininho ali, que não tá tão nítido, então eu vou deixar ele marcado aqui. Às vezes o preço vem, dá uma lateralizada. Ficaria de olho em possíveis lateralizações aqui nessa região. Ele vir limpar a liquidez. Tá? Então, se ele vir cair aqui e fazer uma estrutura acumulativa, limpa a liquidez ali embaixo, faz um choque, a gente teria uma possível compra, né? Para dar continuidade no movimento, ficaria bem legal. E aqui é uma região de POC, então vou deixar ela marcada, todo esse caixote aqui, porque o mercado ficou um tempão lateral ali. E por ele ter ficado lateral, acabou gerando essa região de POC aí. Belezinha? Olha só, tô de olho nessa possível oportunidade. Às vezes ele até vem mais aqui embaixo, faz um choque aqui, entendeu? E gera uma compra. Seria interessante. Se ele acabar vindo limpar a liquidez na máxima, aí galera, fica muito arriscado, né? Eu ainda continuaria de olho na compra, tá? Que realmente não tem muita coisa para ele poder dar de venda. Só subiu, travou ali, sentiu a oferta e parou. Então, às vezes, até se ele abrir com gap de alta, limpar a liquidez à máxima lá e vir corrigindo para testar essa região novamente, eu ficaria de olho numa compra de novo. Entende? Vendas aqui eu não fico muito de olho, só se ele construir um bom contexto amanhã. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, tamo junto e até a próxima, hein? Valeu, tamo junto, hein?